No princípio, era Deus. Ele já existia antes do tempo começar. Ele estava lá antes das estrelas se acenderem. Ele era e é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Faça-se a luz. Uma luz brilhante se fez presente, afugentando a escuridão. Ele separou as águas dos céus, formando o céu e os mares. A terra emergiu, verde e repleta de vida. Deus criou o sol para governar o dia e a lua para iluminar a noite. Ele encheu as águas com peixes e os céus com pássaros. A terra era abundante de animais, grandes e pequenos. Era uma criação perfeita, um testemunho do poder e amor infinitos de Deus. Então, Deus criou a humanidade. Ele formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida em suas narinas. Ele o chamou de Adão e o colocou em um lindo jardim chamado Éden. O Éden era um paraíso. Rios fluíam com água fresca. Árvores transbordavam de frutas deliciosas. Animais vagavam livremente, sem medo. E no meio de tudo isso estava a árvore da vida. Seus galhos carregados com a promessa da imortalidade. Este lugar é lindo, mas eu me sinto sozinho. Então Deus criou uma companheira para ele, tirando uma costela do lado de Adão e moldando-a em uma mulher. Eu a chamarei de Eva. Juntos, Adão e Eva eram o auge da criação de Deus, feitos à sua imagem e incumbidos de cuidar de seu jardim. Um dia, enquanto Eva caminhava pelo jardim, ela encontrou uma serpente. A serpente era astuta e falava com Eva com palavras doces. Deus realmente disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Podemos comer frutas das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam frutas da árvore que está no meio do jardim, e não toquem nela, ou vocês morrerão. Certamente vocês não morrerão, pois Deus sabe que quando vocês comerem dela, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva, seduzida pelas promessas da serpente, sucumbiu à tentação. Ela deu uma mordida na fruta e deu um pouco para Adão, que também a comeu. Naquele momento, tudo mudou. Os olhos de Adão e Eva se abriram, e eles perceberam que estavam nus. A vergonha os dominou, e eles se esconderam de Deus. Sua comunhão perfeita com seu Criador estava quebrada. As consequências do pecado de Adão e Eva foram profundas. Eles foram banidos do jardim do Éden, e sua relação com Deus mudou para sempre. A dor e o sofrimento entraram no mundo. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim, o mais velho, era agricultor, enquanto Abel era pastor. Um dia, ambos os irmãos trouxeram ofertas a Deus. Abel ofereceu o primogênito de seu rebanho, enquanto Caim ofereceu uma parte de suas colheitas. Deus favoreceu a oferta de Abel, e Caim ficou cheio de ciúmes e fúria. Consumido por sua raiva, Caim assassinou seu próprio irmão, derramando o primeiro sangue humano sobre a terra. Seção 5. Um mundo submerso. O dilúvio. Com o passar do tempo, a humanidade se afastou cada vez mais de Deus. O pecado se espalhou como uma doença, corrompendo os corações dos homens e mulheres. A violência e a maldade se tornaram desenfreadas. Olhei para a minha criação e fiquei triste. O mundo que eu havia criado, o mundo que eu pretendia que fosse um paraíso, agora estava consumido pela escuridão. Ele decidiu purificar a terra com um grande dilúvio, lavando a maldade e dando à humanidade a chance de recomeçar. Seção 6. A Arca de Noé. Um farol de esperança. Mas Deus encontrou graça aos olhos de um homem, Noé.
Noé era um homem justo, um farol de esperança em um mundo afogado em pecado. Deus instruiu Noé a construir uma arca, um navio enorme que suportaria o dilúvio que se aproximava. Noé, obediente ao comando de Deus, iniciou sua tarefa. Ele construiu a arca de acordo com as especificações de Deus, reunindo sua família e 2 de cada criatura viva para preservá-los da destruição iminente. Seção 7. Um novo começo. A repovoação da terra. As chuvas vieram, e as águas do dilúvio subiram, engolfando a terra. Por 40 dias e 40 noites, a chuva caiu, submergindo as montanhas mais altas. Todos os seres vivos pereceram, exceto Noé e aqueles a bordo da arca. Depois que as águas do dilúvio baixaram, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Noé e sua família desembarcaram, pisando em uma terra purificada. Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir o mundo com um dilúvio. Como sinal de sua promessa, ele colocou um arco-íris no céu. Seção 8. A Torre de Babel. A humanidade dividida. Os descendentes de Noé se multiplicaram, e a terra foi repovoada. Mas o pecado, aquela serpente insidiosa, não havia sido erradicado. À medida que a humanidade se espalhava pela terra, eles começaram a construir uma cidade e uma torre que alcançasse os céus. Sua ambição era alimentada pelo orgulho e pelo desejo de fazer um nome para si mesmos. Deus viu sua arrogância e confundiu suas línguas, espalhando-os pela terra. Este evento, a Torre de Babel, marcou o início das diversas línguas e culturas do mundo. Seção 9. Um legado de escolhas. Nossa história compartilhada. Do Jardim do Éden à Torre de Babel, a história da humanidade é uma tapeçaria tecida com escuridão e luz. Somos capazes de grande amor, compaixão e criatividade, mas também somos propensos ao egoísmo, à ganância e à violência. As escolhas que fazemos, tanto individualmente quanto coletivamente, moldam nosso destino. Podemos escolher seguir os passos de Adão e Eva, sucumbindo à tentação e perpetuando um ciclo de pecado e sofrimento. Ou podemos escolher seguir o exemplo de Noé, vivendo vidas de retidão e buscando uma conexão mais profunda com o nosso Criador. A história da criação e da queda da humanidade é um lembrete de que não estamos sozinhos. Deus está conosco, oferecendo-nos orientação, perdão e um caminho para a redenção. Cabe a nós escolher o caminho que seguiremos.